O pastor e líder da Igreja Bethesda, Ricardo Gondim, ele teve a coragem, e quando eu digo coragem, né, coloquei coragem entre aspas, teve a coragem de dizer que gay tem que ter orgulho de ser gay, pois não devem nada a ninguém. Nós chegamos a um nível tão absurdo onde pastores defendem de forma explícita aquilo que a Escritura condena de forma taxativa. Mas antes desse triste vídeo, se você não é inscrito, eu peço para você, né? Vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha, tá bom? Vamos para esse vídeo. É do conhecimento da maioria, né? Por conta do advento da internet. O pastor Ricardo Gondim, ele publicou em suas redes sociais trecho de um sermão onde ele fala sobre autoconfiança e também ele orienta homossexuais a terem orgulho de serem como são e dar um basta nos cristãos que não aceitam esta prática. Veja esse vídeo. Chega desse papinho piedoso de crente com homossexual. Eu te amo, mas odeio o seu pecado. Para com isso. Tá na hora do homossexual ter orgulho gay. Ter orgulho gay. Se levantar e dizer assim, eu não devo nada a ninguém, eu sou quem sou. E você diz assim, por que, Ricardo, que é bom a gente se ver de fora? Porque às vezes a gente está numa crise de autoafirmação ou de identidade, se sentindo lixo do lixo, e alguém tem que olhar para nós e dizer o seguinte, você não é um lixo, você não é um promíscuo, você não é um pecador, você é uma pessoa amada de Deus. E quando a gente ouve isso de um olhar de fora, a gente cresce na nossa autoestima, e às vezes somos nós os primeiros que tem que olhar para nós mesmos de fora e dizer, você é alguém. A quem? A quem o pastor e líder da Igreja Bethesda agradou com este discurso? Ele agradou os gays, ele agradou os ateus, ele agradou os ímpios, ele agradou a mídia, ele agradou a todo mundo, exceto cristãos genuínos e principalmente a Deus. Sim, pois uma prova real e simples de que nós temos feito aquilo que é a vontade de Deus é que o mundo se desagrada de nós. Ora, não podemos agradar as duas partes, a Deus e ao mundo, porque são duas coisas antagônicas. Não tem como agradar a Deus e agradar aos homens. A revista Veja, ela fez uma matéria sobre essas declarações, né, do pastor Ricardo Gondim. E a matéria, que está disponibilizada inclusive lá nas redes sociais do pastor e da igreja também, ela começa dizendo assim: a guerra da igreja evangélica que ousou tratar os LGBTs de forma igualitária. O resultado? Ataques virtuais, debandada de fiéis e dívidas bancárias. Primeiro que é uma mentira. Nenhuma igreja decente em si faz acepção de pessoas, ou despreza homossexuais, ou qualquer outro tipo de pecador que chega à igreja. Porque é só esse tipo de gente que a igreja recebe. Na nossa igreja mesmo, né, aqui em nossa cidade, a gente já recebeu praticamente homossexuais que ficaram quase de mão dada. E o que nós fizemos em relação a isso? Tratamos da melhor maneira possível, como nós tratamos todas as outras pessoas. E a matéria prossegue dizendo assim: a nova postura da Igreja Bethesda tornou o caso raríssimo, uma pentecostal afirmativa, onde homossexuais não sofrem nenhuma restrição. Não que a igreja seja uma igreja gay, né? A maioria dos fiéis, ali, segundo a matéria, assim como o pastor, não é gay e, de fato, eles não querem ser uma congregação que atrai só esse tipo de pessoas, voltada só para esse tipo de pessoas. E um detalhe, a própria matéria vai dizer que a igreja, inclusive, vai realizar cerimônias homoafetivas, né, casamentos homoafetivos, e o primeiro deve acontecer em janeiro próximo agora, isso segundo palavras do próprio pastor Ricardo Gondim. E dando continuidade ali, tem uma parte da matéria que ela vai dizer assim: o gesto de humanidade do pastor acabou por despertar em parte dos fiéis o pecado da ira. Não é o gesto de humanidade do pastor, mas sim o pecado dele que despertou indignação. Porque sim, se você é um cristão que ama Deus, que ama a verdade, não tem como ficarmos indignados sabendo que esse tipo de postura está sendo colocado dentro da igreja e usando a Bíblia como suporte. É tão certo que dentro da própria Igreja Bethesda, onde sempre se respiram áreas ali, né, mais liberais, como eles dizem, pipocaram conversas cheias de estigmas, segundo a palavra do próprio pastor. Perguntas como assim, olha, meu filho vai aprender a ser homossexual, ou vai acontecer alguns comportamentos inadequados aqui na igreja. Questionamentos que foram levantados por membros da própria igreja. Sabe qual foi o resultado disso?
pastor ele assistiu uma debandada de seguidores. Os cultos de domingo que costumavam trazer 2.600 pessoas, muita gente, agora, segundo ele, recebe em torno de 800 pessoas ali, né? Uma grande parte do auditório de cadeiras ali. As cadeiras foram retiradas e substituídas por móveis, simplesmente para disfarçar o vazio do local. E a matéria conclui da seguinte forma: a homossexualidade não é pecado, afirma o pastor. Deus ama a todos. E tampouco nós seremos uma igreja só para gays. Nós vamos fazer fóruns sobre negritude, sobre mulheres, sobre violência doméstica, e o pastor já adianta que esses assuntos serão tratados na igreja também ali. E ele vai dizer que eles perderam sim, olha, perdemos muitos fiéis, mas a sensação é de que estamos fundando uma nova igreja, diz Ricardo Gondim. Não, pastor, vocês não estão fundando uma nova igreja, vocês estão afundando a igreja do Senhor. É notório, e é triste dizer, né, que a igreja Bethesda ela se entregou ao liberalismo, e porque alguém que de fato cedeu totalmente ao politicamente correto, alguém que está pecando gravemente contra a santidade de um Deus santo e justo. E quando o mundo nos aplaude, nós temos duas opções. Primeiro, ou o mundo se converteu, ou nós estamos tão mundanos quanto eles, que não há diferença alguma. E em suas redes sociais, né, Gondim, ele deixa a seguinte descrição neste vídeo que ele fala sobre que o gay tem que ter orgulho de ser gay. Ele diz assim: se soubesse que o mundo desintegraria amanhã, ainda assim eu plantaria uma macieira. E o que me assusta não é a violência dos poucos, mas a omissão de muitos. Nós temos aprendido a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. E ele cita nessa frase de Martin Luther King Jr., e pelo contexto ali o que dá para entender é o seguinte, né? Que aqueles que pregam o evangelho do arrependimento aos homossexuais, esses aí são os violentos, né? Os que querem o mal das pessoas. Em contrapartida, ele, o pastor, ele é o pastor do amor e ele que não deve ser omisso. Ele está fazendo o papel correto. E essa frase aí final dele, né, é interessante quando ele diz assim, olha, não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Veja, viver como irmãos não significa que nós aceitaremos tudo que o outro irmão faz. Se você vê um irmão ir para um caminho de morte, o que você faz? Se você fica calado, você não está amando aquele irmão. Olha só um exemplo bem básico. Eu estava esses dias brincando com os meus filhos aqui na rua de casa e nós temos a minha calçada, tem a rua e tem um canteiro do outro lado. E eu lembro que acho que estava eu e um desse lado e o de 4 anos estava lá no canteiro. E então, quando um carro dobrou assim a rua para passar bem ali, na esquina para passar na rua, na hora eu disse, filho, fica aí, fica desse lado. E então na hora que o carro estava se aproximando, ele deu de atravessar. Mas eu dei um grito com ele, não! Por quê? Ora, porque eu amo meu filho. Eu não quero que ele seja esmagado por um carro. Ah, mas pastor, diante da prostituta ali, Jesus amou, Jesus perdoou. É verdade, mas ele não disse assim à prostituta, olha, orgulhe-se da sua prostituição, você não deve nada a ninguém. Muito pelo contrário, ele disse, olha, você, minha filha, está perdoada, portanto vá e não peques mais. Este é o padrão da Escritura. Agora, a igreja evangélica chegou onde estamos graças a pastores que dizem que nós só devemos pregar o amor, que Jesus Cristo amou, não julgou, aquela frasezinha, né, que é praticamente um clichê. Ah, o único que poderia nos julgar, esse amou. Esses pastores não passam de inimigos da cruz de Cristo. Eles têm uma Bíblia que tem basicamente 3 páginas, né? Deus é amor, não julgueis, e a última página, fim. É só isso. E não é evangelho. O evangelho começa com arrependimento. O reino dos céus é uma mensagem que está por toda a Escritura. Mas antes vem o arrependimento. E não há salvação. Não há salvação se a mensagem de confronto não é pregada. Se a mensagem do arrependimento não é pregada. As pessoas, elas só saberão que elas precisam se arrepender dos seus pecados quando de fato os seus pecados forem expostos. E como o pecado das pessoas é exposto? Ora, a lei deve ser pregada. É isso que Paulo diz, né? A lei nos conduziu a Cristo. A síntese, basicamente, da pregação de Jesus Cristo ali, né? Um resumo, é basicamente essa frase, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E como vai haver reino dos céus se antes não houve arrependimento? Como vai haver reino dos céus para pessoas que estão no pecado, como os homossexuais, se eles ouvem assim, você não é pecador. Tenha orgulho de ser gay. Você não deve nada a ninguém. Há tempos eu tenho falado que está próxima a hora em que nós seremos tidos por culpados por condenar homens com desejos sexuais por crianças. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. É bem provável que nós venhamos a ouvir a seguinte frase: ah, esses barbudos que amam as criancinhas não devem nada a ninguém. Respeitem toda forma de amar, deixem de ser fariseus. O dia que isso acontecer, o passo seguinte será: cristãos,
dessas igrejas liberais acharem normal não o relacionamento de um homem barbudo, adulto, com uma das tias da salinha, mas eles vão achar normal também o relacionamento de um homem barbudo com uma criança da salinha. Igrejas que negam a verdade óbvia fazem tudo menos amar de verdade as pessoas. Suas mensagens não passam de menosprezo às vidas polidas de um pseudo-amor. Ah, e não esqueça daquilo que diz Provérbios 27. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. E o que você achou desse vídeo? O que você achou das declarações do pastor Ricardo Gondim? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, tá bom? E até a próxima. Deus te abençoe.